Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Guinei Bisneto Podcast na Fundação RTU, aqui dentro da Universidade Federal de Uberlândia, que não deixa de ser uma cidade. Não só a UFO, mas também o bairro Santa Mônica, como vários outros bairros de Uberlândia se tornaram mini-cidades. Eu fico muito envaidecido quando eu saio daqui e vou para fora e as pessoas, de onde você é? Aí eu falo Uberlândia, aí todo mundo fala, cidadão, é bom, né? Eu quero te pedir também que quando você for no YouTube, faça a sua inscrição, toca o sininho, coloca lá um comentário para deixar a gente mais próximo e a audiência subir. Agradecer aos meus patrocinadores e, logicamente, a sua audiência. A minha conversa hoje é com uma grande amiga que, em filme americano, a gente fala Love at First Sight, que é amor à primeira vista. Foi a gente se encontrar e o negócio deu certo. Deputada Federal Dandara Tomazin. Seja bem-vinda. Obrigado, Guinei. Uma alegria estar aqui com você. Realmente foi amor à primeira vista, daqueles amor que para o quarteirão e fecha o boteco. Ah, que coisa boa ter você aqui e também achar um lugarzinho na sua agenda, né, Dandara? Porque você deve estar trabalhando horrores, né? Horrores, bem loucura, batidão. Bom, eu vou começar com... Quero agradecer muito a Paola, o Guilherme, a Raíssa, toda a sua equipe, que deve ser muita gente lá em Brasília e aqui, né? Que foram extremamente gentis comigo para a gente poder realizar esse bate-papo. Obrigada. Dandara, em relação ao que eu tenho aqui, que é muito interessante, por sinal, é que você não é de Uberlândia, né? Não. Onde você nasceu? Gurinhatã, cidade do Pássaro Azul. Pra lá de Tiltaba, uma beiradinha pouca. Mas é aqui perto, né? Claro, vizinho, bem. Uma coisa que eu quero destacar também é que você foi a vereadora mais votada de Uberlândia em 2020. Uma loucura. Como que é isso? Tanta luta que eu nem sei direito explicar, mas foi uma vitória política e eleitoral. Era uma campanha em meio à pandemia, né? Aquela dificuldade toda de construir a campanha na rua e entender os limites e possibilidades. Nós fizemos uma campanha muito engajada, muito voluntária, de ativistas, de militantes. E eu tive 5.237 votos, 800 votos a mais que o segundo colocado. E isso deu para a gente uma alegria, mas também uma responsabilidade muito grande, né? De chegar na Câmara representando realmente o povo da cidade. Olha que coisa interessante que você falou. Representar o povo de uma cidade. O cidadão precisa entender isso, né, Dandara? Sem dúvida. Nunca é demais a gente bater nessa tecla de que vocês são nossos representantes. A sua voz me representa, não é isso? É isso, Guinei. Tudo na nossa vida é política. O preço do arroz, da gasolina, se tem buraco na rua, se o ônibus está lotado, tudo é política. Qual é o problema da política hoje? Tem pouca gente realmente interessado em fazer a diferença. Nós precisamos de ter mais renovação política. E renovação com qualidade, não é só renovar a cara, renovação não é só a idade, ter jovens, é ter gente que quer fazer a diferença na política. Quando a gente não participa, outra pessoa decide por nós. E a gente tem que arcar com as consequências disso. Que sério isso que você falou, hein? Com certeza. Somos seres políticos. Temos que nos interessar pela política e ter um pensamento coletivo também, né? Com certeza. Está faltando isso hoje em dia, não está? Leitura. Ir atrás. Está muito na loja também do individual, né? A gente tem que se preocupar mais com o mundo que a gente vive, com a comunidade, com a cidade, com a família, onde você está, não só com o eu. Eu sinto falta disso às vezes. Eu sinto também. Dandara, conheço seus pais, né? É verdade. E enquanto a gente está conversando, o pessoal está conhecendo também, porque tem as fotos, né? Então eu quero mandar um beijo para a dona Cristiane e para o senhor Luzmiro, pelo fato de que a Dandara é uma pessoa muito especial. Bom, o pai e a mãe sabem disso, né? Mas eu faço questão de frisar, viu, querida?
Você ficou nacionalmente conhecida pelo seu turbante, que eu adoro. A minha avó do Rio, já falecida, obviamente, ela também adorava o turbante. Que legal. Mas carioca, Rio de Janeiro e tal, é uma coisa exótica, moderna, que combina com a orla marítima, né? Uhum. Agora, aqui no sertão, no cerrado, digamos assim, o turbante é um acessório que não é tão usado, né? Uhum. E você chegou como pioneira, né? Sim. E o que aconteceu de desagradável? Guinei, foi uma situação muito difícil, assim. Primeiro que eu sempre soube que eu sou uma pessoa negra. Também quero mandar um beijo para os meus pais, que eu amo demais. A minha mãe trabalhou mais de 20 anos como empregada doméstica. Hoje é professora como eu, uma mulher negra, batalhadora. A filha mais velha de 8 irmãos, criou os irmãos, cuidou da mãe até o último dia. Um beijo para o meu pai, que também é professor de filosofia, aposentado. Papai me ensinou muito, porque ele fez parte das pastorais, das SEBs, do CEBI, aqueles movimentos de luta da década de 80, de 90. Papai hoje tem Alzheimer, mas é muito inteligente, está super lúcido e nos ajudando muito também no desenvolvimento, no crescimento da vida. Eu sempre soube que eu sou uma pessoa negra, Guinei. Quando eu entrei na UFO, eu senti mais na pele, assim, umas diferenças de tratamento. Deixa eu fazer um parênteses sobre isso que você falou, porque já que a gente está aqui na UFO, a Dandara, ela é formada pela UFO, né? Isso mesmo. Me conta esse pedacinho depois, só para a gente não esquecer, mas continua o seu raciocínio. Eu sou pedagoga por essa universidade, tenho um carinho muito grande na UFO, mas a gente fica nítido quem tem condição de só estudar, quem tem que estudar, trabalhar. Eu tinha que muitas vezes decidir entre ou pagar o almoço ou xerocar o texto da aula. E você vai vendo que as oportunidades não são as mesmas, as condições de vida não são as mesmas. E eu logo me engajei nos movimentos para a gente ter mais direitos. Então eu fui para o DCE, para o DA, para ampliar o restaurante universitário, para ter transporte intercamp, para ter moradia estudantil. Eu fui me engajar nas lutas para construir mais direitos. E isso me deu também uma consciência política, uma consciência racial. Quando eu entendi também o que é ser negra na sociedade, eu entendi que a estética é um ato político. O jeito de você se vestir, estar no lugar, é também uma mensagem que você passa. E eu comecei a usar turbante, usar trança, como uma forma de afirmar a minha negritude, afirmar a minha consciência racial. Eu sei que eu sou uma mulher negra e sou uma mulher negra consciente, empoderada, ativa na sociedade. Eu fui para uma festa de formatura de 2 grandes amigos meus aqui da universidade, de engenharia civil, foi no Palácio de Cristal. E quando eu cheguei na festa, Guinei, eu percebi os olhares. E não eram olhares convidativos ou olhares, nossa, que interessante, que diferente. Eram olhares incomodados com a minha presença. Eram olhares questionadores. Era como se eles dissessem, o que essa neguinha está fazendo aqui, sabe? Uhum. Eu preferi fingir que eu não estava percebendo que não era comigo, porque o racismo dói tanto que você, por vezes, prefere ignorar para você não sentir aquela dor tão forte. Quase no final da festa, eu estava querendo ir embora, meus amigos, não, fica, vai ter aqui na entrada do Palácio Cristal, naquela arena grande, trio elétrico, banquinho de fruta, de pastel. E eu fiquei. Quando eu fiquei, o motorista do trio elétrico me viu, o Jamil, aquele trio elétrico laranja aqui de Berlândia, e ele pegou o microfone e falou, Dandara, negona, vem aqui no trio, porque ele já me conhecia das manifestações, dos atos. Ele falou, vem aqui falar no microfone. E eu morrendo de vergonha, Guinei, fui lá. Falei, Jamil, pelo amor de Deus, sou convidada nessa festa. Hoje é a festa dos meus amigos. Eu não vou falar. Ele, não, então faz um vídeo, eu quero divulgar que eu estou fazendo som no Palácio de Cristal. Afinal, né, é um espaço muito importante da cidade. Eu peguei o telefone dele, o Guinei, e comecei a filmar. Quando eu comecei a filmar, eu senti uma mão vindo por trás e puxando o meu turbante. Eu jamais imaginei que poderia chegar àquele ponto. Agressivo. Agressivo. Eu empurrei o cara, falei, tira a mão de mim, não me encosta.
E aí eu saí correndo, entreguei o telefone pro Jamil, falei, Jamil, eu vou procurar meus amigos. E o telefone do Jamil filmou essa parte. Quando eu saí para procurar os meus amigos, eles me viram uma segunda vez, sozinha, e vieram e fizeram uma roda em volta de mim. Eram 6 homens em volta de mim. Eu tentava sair da rodinha, eles fechavam a rodinha. Tentava sair, eles fechavam. Até que um deles veio, puxou meu turbante por cima e jogou no chão. O Guinei estava numa festa de formatura. Meu cabelo... Você estava desacompanhado de amigos? Meus amigos estavam lá na parte de baixo. Então, nesse momento, você estava sozinha. Sozinha. O meu cabelo estava todo bagunçado por debaixo do turbante. Eu não sabia. Eu fiquei em estado de choque. Eu não sabia se eu arrumava meu cabelo, se eu pegava o turbante, se eu saía com o que eu fazia. Até que me deu assim um estalo, eu abaixei e peguei meu turbante. Quando eu abaixei e peguei, eles viraram as latinhas de cerveja na minha cabeça. Eu peguei meu turbante, empurrei um deles, saí correndo, achei meus amigos. O Lucas Andrade, você até conhece, estava comigo também nessa festa. Quando o Lucas me viu, o Lucas era a comissão de formatura do curso de Direito. Então ele conhecia todo mundo do Palácio Cristal. O Lucas, na hora, chamou a segurança. Os seguranças, todos negros também, entenderam o que estava acontecendo. Estava em estado de choque, meio assim ainda. E eu consegui mostrar o que começou e o que tirou meu turbante. Naquela confusão, eu nem consegui identificar os 6. E o segurança foi até ele e falou aqui, você agrediu ela? Sabe o que ele falou? Não, só tirei aquele pano da cabeça dela. É uma ideia também que o racismo cria, né? Que com o corpo das pessoas negras, das mulheres negras, tudo pode. Não, e que resposta que é essa? Loucura. Eu só tirei o pano na cabeça dela. Mas com que direito? Eles foram expulsos da festa. E depois disso, as namoradas ainda vieram me bater. Não eu acredito. fui literalmente a última pessoa a sair do Palácio Cristal. Eu saí junto com as meninas da limpeza. Porque eu tinha medo deles estarem do lado de fora esperando para bater. Que situação. Eu estava com mais 5 amigos, meus amigos magrinhos. Não era gente grande daquele jeito. Não era um segurança, né? Não. E a minha ficha só caiu quando eu cheguei em casa e contei para minha mãe. Assim, eu fiz um relato no Facebook na época, narrando o que aconteceu. O título era A Nossa Presença Incomoda. Repercutiu bastante. Eu fui na Fátima Bernardes falar sobre isso. Passou em muitos jornais. Eu lembro. E mesmo assim, o caso foi arquivado na justiça. O promotor disse que o racismo estava na minha alma. Que o cara só foi deselegante com uma dama. Olha... Eu vou falar uma coisa. Primeiro, eu quero mandar um abraço para o Rodrigo Carneiro, o dono do Palácio Cristal, porque a Dandara tem razão, é uma casa maravilhosa e muito importante na cidade de Uberlândia. Logicamente, você sabe, e quem quiser saber também, mas não vai ser aqui agora, os nomes desses rapazes, desses homens e dessas namoradas. Que vocês estejam assistindo esse bate-papo. Que chegue até vocês, pelo menos, a consciência do que vocês fizeram. E que isso não se repita nunca mais. Obrigado, Guinei. Obrigada mesmo. Então, é por isso que eu uso turbante todos os dias. Para eles saberem que a minha negritude continua firme e convicta e que eu sigo lutando para transformar esse mundo. Chega de preconceito, basta de racismo. Se a nossa presença incomoda, nós viemos para ficar. Todo lugar tem que ser o nosso lugar. Nós precisamos de respeito. Esse respeito esbarra em outros preconceitos também, com a mulher, com o gay, com outras situações que recebem bullying de uma maneira extremamente gratuita. Porque tem gente que, quando é pego no flagra, fala assim, não, mas o meu avô era negro. Gente, isso não é argumento, né, Nessa Dandara? altura do campeonato, não. 2026, todo mundo tem condição de ter acesso a algum debate racial, tanto podcast, tanta entrevista, livro, material legal sobre isso, né? Sobre igualdade racial, combate ao racismo na sociedade. Eu acho que toda pessoa que quer viver num mundo melhor precisa se informar.
Tem o preconceito etário, que também está muito grande no nosso país. Eu sofro. Se você é jovem demais. Se você é mais velho demais, né? Parece que, assim, a única idade interessante é dos 40 anos. E olha lá. Dandara, tem gente que escreve para mim nas redes sociais, no direct, não em aberto, né, no privado, falando assim, o Guinei, por que você não para de trabalhar? Já está na hora de se aposentar. Olha que loucura. Ué, Olha que loucura. trabalhar é tão bom, né? Exatamente. E quem diz quando é o momento da pessoa parar é a pessoa. Tem gente que está aposentada, está em segundo, terceiro emprego, porque também é uma forma de estar vivo, manter a cabeça ativa, de buscar outras possibilidades. Mas é tanta camada ainda de preconceito na nossa sociedade que a gente precisa refletir sobre isso. Ser uma pessoa melhor para si e para o outro no mundo. O mundo vai ser tão melhor. Com certeza. Sem essa caretice, sem tanto ódio, tanta discriminação, vai ser melhor para todo mundo. Eu tenho falado com os homens, sabe, Guinei? O machismo faz mal também para os homens. Não só para as mulheres. Eu tenho um primo meu, André, ele está passando agora por um tratamento de saúde, ele está com câncer. Ele demorou uns 3, 4 meses para contar para a família. Sofrendo sozinho com o diagnóstico. E quando ele contou, na conversa que ele teve com a gente, você percebia assim, ele estava travado, segurando o choro e com dificuldade de pôr para fora o sentimento dele. O Guinei demorou umas 2 horas. Coitado. Da conversa, do nosso encontro de família, para ele conseguir chorar. Para ele conseguir pôr para fora o que ele estava sentindo. E é o machismo que cria essa ideia. Exatamente. Que homem não pode chorar, que homem não pode fazer isso. O machismo está matando as mulheres. O nosso país é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Isso não é normal. É feminicídio, é violência doméstica, é assédio. A gente liga o jornal todo dia, uma história nova. Uma coisa horrorosa. Dandara, eu quero tocar nesse assunto com você, mas eu vou voltar um pouquinho no tempo para a gente ver a Dandara criança. A gente vai longe da conversa, viu, como que foi? Como que era a Dandara criança? Você era quietinha, com essa vozinha tão doce, ou você era baguncenta? Menina, eu acho que eu sempre fui uma criança meio adulta, assim, sabe? Eu era uma responsável. Era. Eu me lembro, assim, que meus pais sempre participaram muito da igreja. E aí, lá no grupo das crianças, na pastoral da criança, eu era uma criança, assim, de 7 anos, que eu achava que eu era adulta e que eu tinha que cuidar das crianças de 3, de 4. Aí eu chegava ajudando as tias a organizar a fila. A parlamentar já estava ali, hein? Né? Terrível, terrível. Eu já dava aulinha de reforço para os amiguinhos, para os meninos da rua. Eu sempre fui uma criança meio adulta, assim, sabe? Olha, muito bom saber disso, porque a gente humaniza a autoridade, o cargo que você ocupa e mostra que você é gente como a gente, que não tem essa coisa de cor, de escolha, de opção, de nada. Somos todos iguais, né? Com certeza. Temos que construir essa igualdade. Dandara, dentro disso, a cota racial, que é uma das pautas que eu tenho aqui, que a Paola me mandou, que eu acho de suma importância a gente desmistificar, porque eu sei que tem muita gente que entende o que é, mas finge que não sabe. Exatamente. Então, vamos rasgar o verbo, já que a gente não pode rasgar o sujeito, porque isso é da Clarice Lispector, né? Rasga o verbo. Ô, Guinei, tem desigualdade no nosso país? Enorme. Tem racismo no Brasil? Enorme. Tem pobreza? Enorme. Como é que resolve isso? Com igualdade, com respeito, com educação. Eu acredito que a educação é a grande solução. Eu defendo a educação, eu trabalho pela educação. A educação mudou a minha vida, a vida da minha família. Se hoje eu sou deputada federal, é porque eu entrei nessa universidade como cotista no curso de pedagogia. O curso de pedagogia da UF me abriu. Não foi uma janela, não. Foi assim, um portão reganhado inteiro de possibilidades. Foi estudando aqui na UFO que eu pude participar de congressos, seminários, fóruns nacionais e internacionais. Eu representei o curso de pedagogia num colóquio de educação em Salvador. Primeira vez que eu andei de avião na vida. Fui participando de uma atividade representando a UFO.
A educação me possibilitou acessar espaços e fazer também essa ascensão que a minha família não teve. A minha mãe carregou lata d'água na cabeça. E eu, graças a Deus, nunca passei fome, porque minha mãe nunca deixou meu pai também. Mas se hoje eu tenho oportunidade, é graças à educação. Então, se a educação transforma, a educação no nosso país precisa chegar em todas as pessoas. Mas a educação pública precisa, principalmente, cumprir uma função social de transformação. A educação tem que chegar nas pessoas mais pobres, mais carentes. É por isso que o movimento negro brasileiro luta por ações afirmativas desde 1920, 1930, Frente Negra Brasileira, Abdias do Nascimento, Teatro Experimental do Negro. Porque o movimento negro enxergou que, pela educação, a gente conseguiria alterar rotas, destinos, caminhos, possibilidades. Nós tivemos, depois de mais de 80 anos dessa luta, o primeiro ciclo das cotas, que foi de 2012 a 2022. E as cotas promoveram uma revolução, uma mudança na universidade. Quantos professores falavam para mim, Dandara, a minha sala de aula coloriu. É uma diversidade que eu nunca tive. Quantas pessoas, como eu, tiveram a possibilidade de dizer eu sou o primeiro da família a formar. Eu sou o primeiro a ter diploma. Nossa, eu estou emocionado aqui. Muita gente, muita gente. Em 2022, as cotas previam, a lei 12.711, previa um balanço, uma avaliação. E aí aproveitaram esse movimento do artigo 7º, dizer que era um balanço, para dizer que seria um fim das cotas. Quando eu fui eleita deputada federal, a professora Nilma Lino, que foi ministra no governo Dilma, foi reitora da Unilab, me procurou e disse, olha, parabéns, você foi eleita, votei em você, fiz campanha, agora se vira, assume a relatoria, melhora a lei, corrige os problemas da lei e garante mais um ciclo de 10 anos das cotas. E foi isso que eu fiz, Guinei. Nós corrigimos várias distorções. Primeiro, todo mundo concorre na ampla concorrência. Não atingiu a nota de corte da ampla, que é 50% das vagas. Aí concorre nas cotas. Uhum. Nós garantimos a obrigatoriedade da cota social. Primeiro tem que ser de escola pública. Depois pode ser baixa renda ou não. Depois pode ser preto, pardo, indígena, quilombola ou não. Pessoa com deficiência ou não. Então, a pessoa que vem de escola pública, não é preta, não é baixa renda, ela também pode concorrer pela cota da escola pública. A pessoa com deficiência indígena, ela também pode concorrer na cota. Então, existem várias categorias de cota que nós conseguimos melhorar. Da mesma forma, ter ação afirmativa na pós-graduação. E caso as pessoas que estão nos assistindo queiram se informar de uma maneira mais cirúrgica, mais a fundo, tem um site para poder entrar, que está tudo escrito lá. Tem um site das cotas, também tem o nosso todandara.com.br, que tem a descrição. Que está no rodapé do seu vídeo aí, para você entrar e saber de tudo isso que ela está falando. Perfeito. Então foi uma luta grande, Guinei, nesse Congresso Nacional, que tem uma maioria de inimigos do povo, que não pensam no bem da população, eu consegui articular e o projeto foi aprovado na Câmara e no Senado. Sobre a aprovação das suas emendas, existe um fato que já no seu primeiro ano como deputada federal, você conseguiu fazer gol com várias emendas, né? Nossa, é uma lista grande. Eu até anotei um pouco aqui. Sei. Misericórdia. Olha, aqui para a UFO nós conseguimos 2 milhões para terminar o teatro e o cinema. Uma coisa que estava parada há muito tempo, né? No subsolo do Bloco 5R é o nosso teatro. Ali, na biblioteca, é o cinema. Então, está em funcionamento já a serviço da população. Nós destinamos mais de 2.700.000 reais. Eu estou falando só de Uberlândia, tá? Sim. Porque fora o que a gente constrói para o resto do estado. Aí a gente vai amanhecer aqui, né? Para a cultura, eu sou a única deputada que eu destinei emenda para todos os ternos de Congado, todas as escolas de samba e para as capoeiras também da cidade,
para o hip hop. Nós estamos priorizando muito a cultura. Eu acho que a cultura salva. São Benedito e Nossa Senhora do Rosário agradecem, né? Amém, amém. Sou grata demais. Nós também destinamos R$150 mil para atividades formativas, como o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, o nosso NEABI. Para educação, né? Foram mais de R$3.500.000 aqui para demandas estruturais e projetos da universidade. Ajudamos também a educação básica, R$400 mil para a Escola EMEI Eurípides Rocha. R$300 mil que eu destinei agora, Guinei, para mudar a sede do Instituto Federal, o IFTM, ali do Patrimônio, onde fica, para o prédio da antiga PUC, lá no Oswaldo. Hoje aqui, o Uberlândia Centro tem 800 alunos. No MEC já está aprovado ter 3.000 alunos. Sabe por que não tem? Porque o prédio não comporta. Porque aquele prédio no Patrimônio ali embaixo não tem para onde crescer sala de aula. Entendi. São 16 salas de aula ali. Estamos construindo hoje, junto com a Prefeitura, com a reitoria do IFTM e com o MEC, eu solicitei isso, a doação daquele prédio da antiga PUC para o Instituto Federal. Isso vai, crescer muito a quantidade de estudantes. Lógico. Aqui na nossa cidade. Hoje nós temos o potencial para crescer cursos, ampliar novos cursos. Vai sair 16 salas de aula para 30 salas de aula, que já tem construídas lá. E ainda tem muito espaço para poder construir novas salas de aula. Então, eu tenho fortalecido também muito o Instituto Federal. Aí tem emenda para o ABC do Glória, tem recurso para a Escola Parque São Jorge, Mário Porto, Alice Paz, Luz de Carvalho. Nós conseguimos também trazer um projeto do Ministério da Igualdade Racial para Uberlândia, que é os agentes da igualdade racial. O professor Helder está coordenando aqui na UFO. Trouxemos um projeto do Ministério da Juventude para também Uberlândia, professor Ivete, lá do Graça do Axé, que está coordenando, formadores e agentes da juventude. E sem contar o nosso trabalho para a saúde, né, Guinei? Que é super importante. Eu ia te perguntar sobre o SAMU, mas eu nem precisei. Por favor. Olha, a saúde de Uberlândia precisa melhorar. Foi um erro a gente ter deixado a saúde de Uberlândia só sendo financiada pelo município, não aderir aos programas nacionais da saúde. Hoje, Uberlândia paga uma conta muito alta por não ter feito isso antes. A cidade sabe disso. Eu estou ajudando a reestruturar a rede municipal de saúde. Então, não é só uma ação pontual voltada para um lugar. O que eu consegui fazer? Consegui trazer o SAMU, 11 ambulâncias, 3, inclusive, são daquele modelo UTI móvel, chama USA, extremamente equipada. Trouxemos agora as UPAs, a UPA Monte Hebron, a UPA Morumbi, já vai ser inaugurada nesse formato de unidade de pronto atendimento. Isso vai melhorar o serviço e trazer financiamento do governo federal. Também destinei R$1.300.000 para transformar a UAI São Jorge em UPA, adapta ali o modelo do sistema. Destinei R$15 milhões só esse ano de emenda minha individual para melhorar a qualidade do serviço, zerar a fila de exame, consulta, pagar médico, para poder agilizar esses pagamentos. R$15 milhões. A cidade está enorme. Trouxe também uma nova policlínica que está sendo, nesse momento, construída já na Getúlio Vargas, um pouco para cima do Belvedere. A policlínica, o Guinei, é um modelo que tem no Brasil inteiro, nas grandes cidades, nas capitais, mas não tinha em Uberlândia. É um centro médico especializado, tanto para fazer pequenas cirurgias de catarata, de vesícula, cirurgias que não precisam de toda uma internação clínica no hospital. Tem 40 consultórios médicos para ter consulta com especialista. Então, você está esperando a consulta com endócrino, com cardiologista, com um pneumologista. Tudo isso tem na policlínica. Exames especializados, exames que às vezes demora mais a chamar, também tem na policlínica.
E nós ainda estamos trazendo nesse momento as carretas oftalmológicas, que vão ficar durante 40 dias na cidade de Uberlândia, para zerar a fila de catarata, exame de vista e consulta com oftalmologista. Elas serão fixas ou itinerantes? Ela está fixa durante 40 dias lá no Teatro Municipal, na esplanada do teatro. 40 dias. A pessoa está na fila esperando. Vai no postinho de saúde, pede para poder marcar e agendar, pede celeridade nisso. Mas também, Guinei, se for passando o tempo e não marcar, não agendar, vai no postinho de saúde mais próximo da sua casa e cobra, ou tenta também um encaixe no final do dia lá no teatro para não perder essa oportunidade. Ainda na área de saúde, enquanto a gente está aqui conversando, o SUS acabou de liberar a vacina da gripe para todas as idades. Se você ainda não vacinou, corre lá, né? Eu vacinei, você acredita? Estou muito feliz de ter acessado esse imunizante poderoso. Que nos garante tanta coisa, né, Guilherme? Nossa Senhora. A gente está tendo hoje em dia na época que falar da Covid, eu exatamente, tem que falar o falar óbvio. Que vacina salva a vida. O certo ficou errado, o errado ficou falar certo. Que a Anvisa é importante para proteger a saúde do povo brasileiro. Nós temos que falar cada coisa. A importância da Anvisa. Não vamos nem comentar o que aconteceu, né? Não. As pessoas sabem muito bem o que aconteceu. Eu quero dizer aqui para você, porque a Dandara, além de tudo isso que ela está falando, das emendas, existem outras situações muito importantes, porque ela recebeu o prêmio da deputada que mais defende a educação no Congresso em Foco 2023. Está entre as 20 melhores parlamentares do Brasil. As 20 melhores. São 513, viu? Olha só, tá? Recebeu o título de cidadão honorário de Uberlândia, o prêmio parlamentar que mais atua na luta antirracista. Não adianta falar, não, eu não sou racista. Não, você tem que ser antirracista. Explica isso, por favor. O antirracismo tem que ser uma prática, um compromisso cotidiano. Quando você percebe situações preconceituosas, ir lá, corrigir o amiguinho, lutar para fortalecer pessoas negras. Isso é o antirracismo. Isso é colocar em prática. Porque é prática. Isso. Agora, eu não sou racista, isso é teórico. Claro. Fica, quando muito, no campo das ideias. Olha, cargos importantes como membro da Comissão de Educação, membro da Comissão da Amazônia e Povos Originários e Tradicionais, vice-presidente da Comissão Especial da PEC, que cria o Fundo da Reparação Histórica, que é de fundamental importância isso, coordenadora do Grupo de Trabalho em Defesa do Cerrado, coordenadora da Frente Parlamentar Mista Antirracismo na Câmara dos Deputados e coordenadora de avaliações educacionais da Frente Parlamentar Mista da Educação. De novo falando sobre educação, hein? Trem demais, né? Misericórdia, fico pensando. Não. Obrigada. Dandara, olha, são muitas emendas, são muitos cargos e tudo mais. Eu queria saber de você se eu posso te chamar a menina dos olhos do presidente. Pode. Posso? É uma honra ser chamada assim. A outra coisa que eu soube também, que o presidente da França, o Macron, quis te levar embora. Desse Me jeito. conta essa história. Nós estávamos no almoço e eles ficaram encantados com o meu jeito de falar, e ela fala muito bem, o que é isso? Vamos com a gente desenvolver os projetos de igualdade racial. E eu, merci, não posso. Sou deputada pelo Brasil. Não, e o presidente também não ia deixar, né? Não, ele é terrível. De jeito nenhum. De jeito nenhum. É uma alegria, viu? Poder aprender com as pessoas que você admira em vida, né? Uhum. Porque tem gente que a gente às vezes é referência e conhece pessoas, mas às vezes já partiram, né? Eu aprendo com o Lula todos os dias. E o Lula é um ser humano incrível. O Lula tem uma generosidade, o Lula é uma pessoa muito carinhosa, afetiva. Ele tem uma memória que eu fico, assim, impressionada. Acontece uma situação, assim, que marca ele com você, acabou. Ele vai lembrar de você pro resto da vida. O Lula, ele tem a capacidade de chegar no lugar e saber o que está acontecendo, enxergar as pessoas, entender a situação. Ele tem uma capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro,
que é muito, muito bonita, né? E um líder muito generoso, assim. O Lula, desde a primeira vez que a gente esteve junto, ele me enxergou até mais do que eu, às vezes. Não, você tem que ser candidata. Quando eu fui candidata a deputada federal, foi um pedido dele, e eu achava, presidente, não vou dar conta, será que é por aí? É um salto muito grande, né, Guinei? Sair de vereadora para deputada federal direto, e ele me dizia, minha filha, você vai dar conta, você consegue, aquele jeitinho dele. Mas a história dele mostra isso, né? Exatamente. Da onde ele saiu e aonde ele chegou. Exatamente. Então, por isso que ele aposta nas pessoas, né? Ele aposta, ele olha pra gente, ele enxerga, ele empodera, ele dá tarefa, e sempre cumpriu todos os combinados. Na campanha de prefeito, ele me disse que viria aqui, veio inaugurar o hospital, para também nos fortalecer. Ele está sempre me chamando para as missões, para as reuniões que ele faz. Eu acompanhei ele agora, recentemente, na Espanha, num fórum global de mobilização progressista, reuniu progressistas do mundo inteiro. E lá tinha só eu de deputada federal e o senador Humberto Costa representando o Senado, né? Então ele escolheu nós dois para irmos com ele nessa mobilização progressista. É uma coisa muito gratificante. Eu acompanho o seu Instagram, suas redes sociais, que nem minissérie da Netflix. Eu sei de tudo. Que legal. Quem não acompanha, viu, gente? Toda Dandara, TO Dandara. Faz igual a Guinei. Tá aí no rodapé do seu vídeo, caso você ache difícil achar a Dandara na rede social. Mas, Dandara, tem pautas políticas nacionais que a gente não pode deixar para trás pelo fato de que é uma questão que você já disse aqui sobre a questão da mulher. Eu quero bater muito nessa tecla, porque assim como você falou que o machismo é uma coisa do homem e da mulher, o feminicídio, eu acho que é um assunto mais masculino do que feminino. Com certeza. Porque a gente tem que parar com isso, Dandara. Com certeza. Se vocês dizem o primeiro não, existe uma discussão. O segundo não, vocês levam um tapa na cara. O terceiro não, vocês são estupradas. E o quarto não, vocês são mortas. Loucura. Até quando vai ser assim, Dandara? Nossa, é muito profundo isso que você disse, Guinei. Porque não é desse jeito que acontece? Desse jeito. É essa escalada. Saiu recentemente na imprensa aqui em Uberlândia uma mulher que foi espancada porque disse não. Exatamente. A um beijo. Vocês não podem dizer não? Que loucura. Então, eu já procurei, eu já estudei, porque é desse jeito. O primeiro não é um bate-boca. O segundo não, aí vai até chegar na morte. Exatamente. Então, quando eu vejo homens discutindo sobre o aborto, eu acho um absurdo também, porque esse assunto não é masculino, é feminino. Então, tem pautas que podem ser discutidas entre homens e mulheres, mas como você acabou de dizer, que você é uma das 20 parlamentares com mais importância, né, de emendas e tudo mais pelo seu trabalho, a gente pode dizer também que a Câmara tem muito homem. Demais. Vamos votar em mulher. Com certeza. A eleição esse ano, vamos escolher as mulheres lá. Deputadas mulheres, senadoras mulheres. Não precisa de mulher lá? Que isso, lá na Eu Câmara. adoro a Carmen Lúcia, mas ela foi embora. E a gente não pode depender de uma mulher. Exatamente. De uma Érica Hilton, de uma Dandara, de uma Sêmia Bonfim. A gente tem que depender de muitos. Eu acho que o certo seria assim, metade homem, metade mulher. Mas a gente não vai conseguir isso, Vamos né? Vamos chegar nisso um dia. Eu luto tanto para que isso aconteça. Paridade é o que nós queremos. Paridade é ter igualdade nos espaços. Tem 4 cadeiras, 2 homens, 2 mulheres. Não é assim na sociedade? As mulheres não são mais de 50% da população? Então nós queremos 50% de cadeiras e reservas. Já começa por aí, vocês são a maioria. Pois é. Mas olha, Guinei, o que você falou é muito importante. É importante para a sua audiência também, para esse nosso público que nos acompanha nesse momento. Como homem, esse assunto me envergonha. Porque são outros homens com a masculinidade frágil, que eu acredito que seja, né? Porque isso aumentou também, né? Demais. Homens com masculinidade frágil e esses congressos de macheza. Que é aquilo? Eu não consigo entender isso.
Tem de Red Pill agora na internet. Mas para você ver que isso tudo é que fomenta a morte das mulheres. Com certeza. Então tem que parar com isso. Vai naturalizando, né? Exato, vai ficando, deixa, essa pauta a gente resolve depois. Não, ela é emergencial. Eu quero muito te ouvir em relação a isso, porque eu vim com esse propósito e eu tenho uma outra coisa para te falar também. Mas, por favor. Guinei, eu acho importante demais a sua fala. Assim, até às vezes mais importante do que a minha, porque eu preciso de homens aliados. Eu preciso de homens que falem com outros homens. Eu preciso de homens que entendam a importância dessa luta, porque não adianta nada a gente empoderar as mulheres, fortalecer as mulheres, a mulher ir sair para trabalhar, estudar, empreender, e os homens continuarem matando as mulheres. Precisa ser um movimento de mão dupla. Nós estamos emancipando, fortalecendo as mulheres e os homens precisam também se reeducar, refletir o seu comportamento, não naturalizar o machismo que está incrustado, impregnado na nossa sociedade. O machismo, ele é estrutural, está também nas estruturas de poder, ele é institucional, está presente nas instituições, mas ele também está presente nas relações interpessoais. E esse das relações está matando as mulheres todos os dias. É um absurdo. E você percebe que, assim, o Guinei, com essa escalada dessa onda conservadora, que naturalizou a misoginia, que é o ódio contra a mulher. Que já é considerado crime. Ainda não é, porque ainda não foi aprovado na Câmara. Mas foi será, aprovado né? Só no Senado. Eu estou nessa luta, espero também que seja. Pelo amor de Deus. No Brasil, o racismo é crime, a LGBTfobia é crime. Muito bem dito, porque estão matando homens e mulheres trans também. Também. Mas o ódio contra a mulher, o preconceito contra a mulher, que é a misoginia, ainda não é crime. Não, mas tem que passar a ser. Tem que passar. Nós estamos lutando hoje na Câmara para poder aprovar esse projeto que criminaliza a misoginia. Então, a misoginia aumentou. Hoje, Guinei, existem canais que divulgam conteúdos misóginos e que estão gerando lucro. Eu fico impressionada. Nossa. Eu vi esses dias coisa compilado assim, de podcasts, cursos que estão sendo vendidos nas redes sociais. Como corrigir a roupa da sua mulher. Aí a pessoa compra um curso. Como convencer a sua mulher a dizer sim, mesmo que ela não queira. Aí tem lá um curso. R$67. Aprenda como conquistar não sei o quê. E conteúdos misóginos. Conteúdos machistas. Vendendo curso na internet. O nosso projeto, inclusive, prevê o seguinte. Um agravamento de pena quando o conteúdo misógino for divulgado para gerar lucro. Que é pior ainda. É a gente vendendo esse tipo de conteúdo para ganhar dinheiro. É loucura. É uma loucura. Então, isso tudo com essa rede Red Pill, do que tem que ser o macho alfa, não sei o quê, isso agravou muito a situação da mulher na sociedade. Nós precisamos dos homens aliados. Precisamos dos homens junto com a gente nessa luta. Reafirmo e repito, este assunto é masculino. Com certeza. É coisa de homem esse assunto. Porque o alvo são vocês. Pois é. Então, são os homens que têm que mudar esse comportamento. E deve ter muito homem e muita mulher em casa que deve estar perguntando, mas o que é misoginia? É de comer ou de passar no cabelo? Por favor. A misoginia organiza todo o preconceito e ódio contra a mulher. A misoginia é a raiz do assédio, da violência doméstica, do feminicídio. O ato misógino é quando você diminui, ofende, discrimina a mulher pelo fato dela ser mulher. Só dela ser mulher. Só dela ser mulher. E com a intenção de diminuir ela pela condição de ser mulher. Desmerecer, ofender, discriminar pelo fato de ser mulher e com a intenção de ser opressivo. Então tem, por exemplo, deputados contra criminalizar a misoginia, esparramando fake news nas redes sociais, falando que criminalizar a misoginia vai tirar o emprego da mulher. Isso é mentira. Não vai tirar, não. Pelo contrário. Vai impulsionar e fortalecer, lógico, proteger mais as mulheres. Só é contra a criminalização da misoginia quem divulga,
quem é misógino e quem lucra com a misoginia. Olha, eu sei que mesmo você estando mais em Brasília do que em Uberlândia, você é uma mulher que lê, que sabe de tudo do mundo e do Brasil. Quero até fazer um parêntese aqui e homenagear uma mulher, que é a Eliane Garcia, que acaba de ser empossada presidente do Grupo Algar. Muito orgulho, viu? Então nós precisamos também das mulheres CEOs, chefe de executivo, lá nas empresas. Não é só na política, as mulheres em todos os lugares. Todos os lugares, o Guinei, faz muita diferença. Quando as mulheres ocupam, as mulheres transformam, as mulheres melhoram. Eu conheço empresários que falam, Dandara, eu estou focando em contratar mais mulheres, porque as mulheres são mais eficientes, conseguem, inclusive, desempenhar outras funções e ter um olhar de inovação, de tecnologia que antes eu não tinha. Conheço. Dandara, eu antes de fechar esse primeiro bloco, eu quero te falar sobre a questão dessa comissão parlamentar em defesa e proteção da mulher, que é presidida pela Érica Hilton. Eu sei de várias pessoas que, pelo fato dela ser trans, ela não me representa. A sua explicação vai ser muito melhor que a minha, pelo fato de que existiam. Antes eram homens que cuidavam dessa comissão. Quer dizer, que para mim é uma coisa louca, né? E depois tinham várias mulheres lá para se candidatarem e também serem presidentes. E elas não quiseram. Quem ganhou foi a mais competente. Foi eleita. Agora não interessa o que ela tem, o que ela deixa de ter no meio das pernas. Exato. Ela foi eleita por competência. O problema da política é que tem poucas mulheres. Mas a gente volta a falar de preconceito também, né? Exatamente. O problema não é a Érica Hilton presidir a Comissão da Mulher. O problema é ter 513 deputados e serem 90 e poucas mulheres. O problema não é a Érica ser a presidente da única comissão que trata os assuntos das mulheres. O problema é os homens serem tão machistas, tão opressores, tão preconceituosos no ambiente da Câmara dos Deputados. Nossa, gente. Esse é o problema. E a Érica foi eleita presidente. Por que não lançaram outra candidatura? Tem gente que fala para mim que ela grita demais, que ela bate a mão na mesa. Bom, o passado dela muita gente não conhece, mas ela comeu o pão que o coisinha amassou, né? Sim. Então, talvez essa atuação, esse comportamento mais enfático seja necessário, porque do jeito que nós estamos conversando aqui, que é um diálogo extremamente salutar, ele atinja algumas pessoas, mas não a sua totalidade. Então, quando o assunto é muito sério, a pessoa precisa ser enérgica. Com certeza. Com certeza. É esse o resultado? E até naquele espaço que é extremamente árido, tenso, tem hora também, Guinei, que se você não falar mais alto, nem ouvido é você. Eu tô lá naquele ambiente, eu sei que é aquilo. Não, e o tanto que campainha que toca, e gente que vai em cima da sua fala. Loucura. Tem que desligar o microfone. É desse Falta jeito. Educação lá também, né? Demais da conta. E essa onda da extrema-direita naturalizou essa coisa da política despolitizada de ganhar no grito, onde quem fala mais alto vai vencer o debate. Infelizmente, o parlamento, que é o lugar do parlar, está perdendo o debate saudável. A pessoa chega na comissão, Guinei, te xinga tudo, faz a maior loucura, cena, assim, ó, encenação, loucura. O assessor filma tudo. Ela levanta e vai embora. Ela nem fica para ouvir a resposta. Ela nem interage, nem te escuta. Porque o mais importante para ela é fazer um vídeo de lacração para as redes sociais. Exato. É ir te xingar, te ofender, e o assessor corta uma parte, posta nas redes, acabou. Não, lacrou, humilhou. Isso é ego. É claro. Né? Não tem mais esse debate político saudável de falar assim, vamos construir um projeto. Adorei a derivação da palavra parlamentarismo, parlamentar e parla. Né? Isso. Porque você tem que falar. Tem que falar. Mas antes de falar, você tem que ouvir. Exatamente. Senão não é um diálogo.
Senão não é um parlar. E parece até que a gente combinou, né? Porque eu falei sempre isso assim. É a nossa sintonia, meu amigo. É a sinergia mesmo. Olha, antes de fechar, o ano passado, o meu último entrevistado foi o prefeito Paulo Sérgio. Um abraço para o prefeito, parabéns pela sua gestão. E eu me lembro que no ano passado, além de eu ter feito questão dele ter sido o último entrevistado para dar Feliz Natal, falar dos planos para esse ano e tudo mais, né? Ele disse um recado maravilhoso que vai servir para você. Ele falou que a Prefeitura de Uberlândia está aberta para todos os vereadores, deputados estaduais, federais, senadores de qualquer partido, porque ele pensa na cidade. Quer dizer, a porta do gabinete dele está aberta para receber todos os políticos. Isso não é maravilhoso? Olha, eu mandei agora 15 milhões só para a saúde, fora o que eu já destinei para a cultura, para a educação, para outras áreas da cidade. Mas os outros que estão nos ouvindo podem ter o mesmo tipo de comportamento seu. Com certeza. Eu quero agora que executa as emendas, paga tudo direitinho, segue à risca o que é a função e o dever dessa emenda parlamentar, que é melhorar a saúde de Uberlândia. Perfeito. Eu nunca vou deixar questões eleitorais passarem por cima do interesse coletivo. Eu trabalho para o povo de Uberlândia, para o povo de Minas Gerais. O que eu puder fazer para melhorar a vida das pessoas, eu vou fazer. Você pode ver que eu fui candidata a prefeita, eu fiquei em segundo lugar, a eleição passou, voltei a ser deputada e na minha cabeça, bola para frente, bora trabalhar. É claro que eu também não concordo com tudo. Lógico. Eu acho que a cidade está com os problemas que precisam ser resolvidos. Tem muito buraco, tem muito mato, o ônibus está lotado, dando problema demais nos ônibus da cidade. A segurança pública também está com um problema, precisa ser reforçada. Nós temos que ter guarda municipal, câmera de monitoramento melhor na cidade de Uberlândia. Eu não concordo, mas eu luto para melhorar. Estou trazendo SAMU, policlínica, UPA, trazendo carreta oftalmológica, tudo isso para o povo de Uberlândia. Olha só, e você que perdeu, né, a eleição para prefeita, porque eu quero deixar claro aqui, Dandara, que a administração de uma prefeitura é um tipo de comportamento. A administração lá em Brasília, como deputado estadual, ou em Belo Horizonte, como deputado estadual, o legislativo é outra coisa. O Senado é outra coisa. E por aí vai. Mas a partir do momento que todo mundo pega na mão, todo mundo sai ganhando. Exatamente. Nós temos que deixar algumas diferenças de lado e pensar no povo de Uberlândia, no povo de Minas Gerais, no povo da cidade. Queria demais falar isso. Obrigada. Olha, eu vou chamar o nosso break comercial, agradecer todos os nossos patrocinadores que estão aqui conosco. No próximo episódio vai chegar uma grande marca da cidade aqui para abraçar esse trabalho tão legal que eu faço, porque eu amo o que eu faço. E no próximo bloco, não saia daí, porque a gente vai falar sobre esse momento tão especial no Brasil, que vem desde 84 com a Direta Já, que antes a gente não podia votar, né? Nem mulheres lá no passado podiam votar. Que são as eleições que o tempo está comendo, está passando. Já está na hora de você apertar o seu dedinho lá na urna eletrônica. Então, nós vamos conversar agora, vamos deixar ao lado da deputada federal, deixar ao lado da amizade aqui e falar da pré-candidatura à reeleição da deputada federal Dandara. Eu volto em instantes com você. Até já. A collab que todos esperavam, TUF e Provanza. A elegância do chá branco da Provanza, agora nos produtos TUF. Super lançamento do lava-roupas e amaciante concentrado TUF Chá Branco. A nova linha deixa as peças com um perfume suave e duradouro, inspirado na perfumaria fina mundial. TUF Chá Branco, o toque de sofisticação da Provanza e o cuidado com roupas da linha TUF. Uberlândia escolheu uma nova Câmara Municipal. São novos desafios, novas propostas.
Sabia que foram as vereadoras e vereadores que votaram para a aprovação de mais escolas de tempo integral, construção das novas pontes e trincheiras e do projeto de tarifa zero? Se tem Uberlândia melhor, tem trabalho da Câmara. Câmara Municipal de Uberlândia, o poder do povo. Sou a doutora Caroline Dornelles, trabalho com nutrologia e eu posso te ajudar a mudar de vida com saúde e responsabilidade. De volta com você no podcast O Guinei Bisneto, que é um grande prazer ter você aqui comigo, com a sua audiência, porque tudo que eu trago aqui, as pessoas perguntam, qual é o tipo de podcast? É sobre gastronomia? É sobre turismo? Aqui é sobre tudo. O leque é enorme. Eu falo de política, de economia, de sociedade, de comportamento, de turismo, de educação, de ensino, e de tudo. Cabe tudo aqui. A partir do momento que, agora, nesse momento, o mundo passa por problemas muito sérios. A gente está pisando em ovos sobre a questão mundial. E o Brasil não está fora disso. Então, a gente precisa estar muito ligado na questão da educação. Dandara, eu queria que agora a gente falasse sobre o que passou, o que você traz de mais relevante até hoje. Olha, da minha atuação parlamentar, sem dúvida nenhuma, é a defesa da educação. Tenho trabalhado muito pelas universidades, institutos federais. A minha atuação pela cultura, em especial as culturas populares, que precisam de mais reconhecimento e de valorização. E também o meu trabalho e atuação em defesa da saúde. Eu acho que nós acabamos passando aqui por todos esses pontos, né? E eu sigo nessa luta, Guinei, porque eu percebo que é necessário. É necessário ter ainda renovação política nesse país. É necessário aumentar a representatividade. O Guinei, Minas Gerais, tem 53 deputados federais. Eu sou a única mulher negra deputada federal de Minas Gerais. Nós precisamos continuar ocupando os espaços de poder, de transformação na nossa sociedade. E a gente segue nessa construção por compromisso, de construir a boa política, a política que muda a vida das pessoas. Eu faço questão, Guinei, e é um desafio muito grande. Quem está em casa nos acompanhando, quem está pelo celular, está no busão lotado, sabe a dificuldade que é você promover e construir mudanças. Eu quero fazer um adendo no que você está dizendo sobre a educação, que são, na verdade, 3,5 milhões para atender demandas estruturais e projetos aqui na UFO. 400 mil reais para a construção da cobertura da quadra da EMEI, que ela já disse, mas eu quero reforçar, e 300 mil para a adaptação da nova sede do IFTM, Centro e Mudança, para um novo espaço. Então, é só entrar lá no site que vocês vão saber de tudo isso. Eu estou apenas reforçando. Continue, por favor. Eu faço hoje o que pouca gente faz. Eu me disponho a ser uma deputada que atua no Congresso e na base. Eu fico em Brasília terça, quarta e quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, rodando Minas Gerais. Fui votada em 741 cidades, trabalho por todo o estado de Minas Gerais. Eu me disponho a ser uma deputada que eu atuo na grande política, nos grandes debates, as cotas, isenção do imposto de renda, o pé de meia, agora o fim da escala 6x1, a criminalização da misoginia. Não, eu tenho que te interromper de novo. Tem que ser 5x2. Tem que ser. Tem que ser. O povo precisa, a gente precisa. É mais tempo para viver, para sonhar, estar com a família, empreender, estudar, descansar. Nós precisamos garantir o fim da escala 6x1. A escala 6x1 é a escravidão moderna. A escala 6x1 precariza, leva a exaustão. Parece até que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea com lápis, né? Passaram uma borracha lá. Desse jeito. Porque ela só mudou o jeitão dela. Né? Porque a gente tem que batalhar contra isso. A maneira que você trata as pessoas que te servem tem que ser melhor do que o seu chefe, eu acho. Com certeza, com certeza.
O Brasil precisa. Tem um estudo recente da Unicamp que mostra que vai aumentar a produção no Brasil em 4% e criar mais de 4 milhões de novos empregos, ou seja, vai desenvolver mais a economia. No mundo inteiro está havendo um avanço da redução da jornada de trabalho. País de primeiro mundo, inclusive, na França, já é 4x3. Agora o México, vizinho nosso aqui, reduziu também a carga horária para 5x2. Mas a presidente Cláudia, que mulher maravilhosa. Ela também está implantando, já implantou o SUS lá, né? Está implantando na China, tudo espelhado no nosso SUS do Brasil, está incrível. Então, o mundo inteiro está reduzindo jornada. Em lugar nenhum quebrou a economia, tem que desmistificar isso. Isso vai ser muito importante para as pessoas entenderem. E há também diversos dados que comprovam que as pessoas descansadas rendem mais, trabalham mais. Isso é melhor. Lógico. Para o empregador. Não, o empresariado... As pessoas vão pegar menos atestado. O empresariado já disse que depois que eles passaram 5x2, eles estão vendendo mais, o funcionário dele está mais feliz. Eles viram depoimento esse dia de um dono de supermercado, você viu? Vi. Que na segunda-feira o funcionário chega com um sorriso no rosto. Você viu? Com vontade e produz mais. E dono de supermercado. E ele descansou sábado e domingo, curtiu a família, como eu e você. Exato. Então, vamos quebrar essa corrente, né? Vamos. Nós queremos votar ainda no mês de maio esse projeto do fim da escala 6x1. Está avançando na Câmara. Vamos mobilizar, vamos engajar nisso, porque é muito importante. Então, eu estava dizendo antes, Guinei, que eu sou uma deputada que eu me desafio todos os dias. Eu não faço mais do mesmo e não ajo como os caras sempre fizeram a vida toda. Eu trabalho na Câmara e na base. É um pé dentro, um pé fora. É um pé no plenário, um pé no barra, é um pé na comissão, outro pé onde o povo pisa, nas cidades. Eu trabalho por toda Minas Gerais, fico em Brasília terça, quarta e quinta. Quinta-feira eu já volto, rodo esse estado inteiro. E mais do que isso, eu me disponho a ser uma deputada que eu atuo nas grandes pautas, nos grandes debates políticos e também na demanda concreta, objetiva da vida das pessoas. Eu estou no debate do fim da escala 6x1, mas estou trazendo a carreta oftalmológica para Uberlândia. Eu estou lá construir a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que é uma luta importante, um grande debate político que nós fizemos, mas também trouxe recurso para a universidade, para o Instituto Federal. Eu estou lá participando e construí a nova lei de cotas, mas trouxe recurso para assistência estudantil da universidade e do Instituto. Estar nos grandes debates, mas também trazer vitórias, conquistas concretas para a vida das pessoas. A grande maioria dos deputados hoje fica só no blá blá blá, naquela briguinha rasa, superficial, no enfrentamento cré com lé, que vai do nada para lugar nenhum, defendendo coisas que você não faz ideia de onde que isso passou, de onde que isso veio. Mudar a vida das pessoas que é bom, nada. Não tem um projeto de lei aprovado, não tem uma relatoria, não tem nada. Não distribui corretamente as emendas, eu não faço assim. E é um desafio, porque isso significa, muitas vezes, que eu luto pelo fim da escala 6x1, mas eu trabalho na escala 7x0. Eu queria ter mais tempo com a família, mais tempo de descanso, mas eu, todos os dias, faço isso. Sei o que significa ser uma mulher negra, jovem, da periferia, na política. Dandara, isso que você acabou de dizer é uma abnegação, né? Você se dá por inteira para aquilo que você se propôs a fazer, que é ser uma parlamentar. Eu estou te devendo uma janta, porque eu não consigo arrumar tempo na minha agenda. Mas a gente vai arrumar tempo. Vamos arrumar. Ô, Dandara, então, quando você fala que a sua escala é 7x0, a gente fica até envergonhado, porque essas pessoas que você disse, que a gente lógico, existe um respeito, uma educação em todas as nossas palavras e menções que nós fizemos aqui, porque não existe necessidade de haver nenhuma animosidade em nenhum ambiente. Quando eu falo educação, não é só a educação de ensino, formal, porque né? as pessoas, elas confundem
Por exemplo, a educação a gente aprende dentro de casa, é no lar. O ensino é que é na escola. Mas os pais estão transferindo a educação do lar para a escola. E as professoras, os professores, eles estão cansados desse mundo de gremlins que estão indo para lá. É uma loucura, viu? As relações de ensino-aprendizagem não estão fáceis. O mundo está mudando muito rápido. Nós temos uma geração que já nasceu na era digital, que está convivendo todos os dias com o avanço da tecnologia, e agora tem IA, tem outras mediações do conhecimento, do saber. Eu, na minha época, por exemplo, eu tinha que ir para a biblioteca, procurar um livro para conseguir fazer um trabalho. Hoje a informação está toda ali no celular. Nós temos que produzir um outro tipo de mediação do saber e do conhecimento para produzir, de fato, esse processo educativo. E precisamos também garantir mais estruturas. As professoras são sobrecarregadas, falta profissionais de apoio. Nós estamos vendo hoje no país um processo de crescimento do TDAH, do autismo, e há também um processo maior de esclarecimento. Eu acho que as pessoas sempre tiveram, mas não tinham um diagnóstico, não tinham um laudo, agora já tem. Então, a escola também precisa estar à altura desses novos desafios. A sala de aula tem que ser atrativa para os estudantes. Nós temos que atualizar, trazer tecnologia, tirar a sobrecarga dos nossos professores e, principalmente, Guinei, pagar os professores. Minas Gerais ainda não paga o piso dos professores, que é o mínimo. Esse problema é sério. Antigo e não corrige. Então, se o professor não é valorizado, não recebe nenhum salário decente, misericórdia. Aí os cursos de licenciatura aqui na universidade está entrando pouquinha gente. Infelizmente, está perdendo o interesse até de querer ser professor. Até na semana passada, abriram novas vagas para professores aqui da UFO. Contratação, salário de R$8.000. Olha que legal isso. Com certeza, ampliação das vagas, trabalho que o MEC, presidente Lula, está fazendo. E pode chegar até 14 mil, né? Exato. Porque o mestrado, né? O doutorado e tudo mais. Então, gente, nós somos uma das 10 universidades mais importantes do Brasil. Com certeza. Premiada, reconhecida. Você viu medicina outro dia? Luxo, poder e glória, nota 5, bombando. Que isso? Desse jeito. Ô Dandara, a gente vai chegando numa conclusão pelo fato de que quando aconteceu de eu te trazer aqui, eu falei, não tem como falar tudo, né? Eu falei isso para a Paola. Um beijo pro Diego Aguirre também, Sim. Que é um grande amigo. Esqueci de falar de você, Diego. Dieguito, te amamos. Agora, no final, olhando para a sua câmera, por que as pessoas têm que apertar na urna o nome da Dandara para ela ser reeleita deputada federal? Olha, eu acho que a gente conseguiu, ao longo desses 4 anos, mostrar um trabalho que muda a vida das pessoas e faz o Brasil avançar e desenvolver. Eu tenho compromisso, tenho coragem, tenho trabalho, tenho muita dedicação. Se tem uma coisa que eu não tenho é medo e muito menos preguiça. Trabalho de segunda a segunda para fazer esse país desenvolver e avançar. Contar comigo, com o nosso trabalho, as pessoas podem ter certeza. A gente não se cansa de lutar. Olha, e eu quero completar também. Pessoas como ela adoram receber pedidos, pautas. Com certeza. Só escrever lá, olha, eu tive uma ideia, o que a senhora acha disso? Né? Isso mesmo. Vocês estão abertas, né? Projetos de lei, articulações, manda pra gente, toda Andara, TO da Andara. Estamos sempre 100% online e roteando. Seu beijo final. Obrigada por tudo. Estou muito feliz. Obrigado, você também fiquei muito feliz. Eu te admiro muito pela sua trajetória, pela sua história, por tudo que você representa na comunicação da nossa cidade, do Brasil, porque você nacionalizou essa atuação durante muito tempo. Obrigada por me convidar, obrigada por não desistir. Ele foi, gente, vamos lá, tem que dar certo. Gratidão. Eu espero retribuir com muito trabalho essa sua generosidade e afeto comigo. E obrigado a todo mundo que está acompanhando o nosso podcast do Guinei. Ativa o sininho, as notificações, comenta, divulga, compartilha.
Essa boa comunicação, uma informação de qualidade, ela precisa chegar a mais corações e mentes. Contem comigo, com o nosso trabalho. Um forte abraço. Antes de você ir embora, eu quero que você vá embora com um gostinho de doce na sua boca. Que delícia! Nosso patrocinador, Bombom Café, do meu amigo J. Júnior, que fica na Santos Dumont. Ele tem cafés artesanais com grãos de Minas Gerais, quase rótulos de uísque cheio de blends diferentes do café, chocolate de Gramado e chocolate de marcas internacionais. E faço questão de presentear com Luxo, poder e glória. Um bom café. Que delícia! E de avelã esse daqui, gente. Olha que beleza. Obrigada. Adorei. Por nada. Muito obrigado, Andara. Gratidão. E obrigado a você pela audiência e até a próxima semana com muito mais. Vai ter muita surpresa, viu? Até lá. Tchau. Collab que todos esperavam. TUF e Provanza. A elegância do chá branco da Provanza, agora nos produtos TUF. Super lançamento do lava-roupas e amaciante concentrado TUF Chá Branco. A nova linha deixa as peças com um perfume suave e duradouro, inspirado na perfumaria fina mundial. TUF Chá Branco, o toque de sofisticação da Provanza e o cuidado com roupas da linha TUF. Você sabe de onde vem a força da Câmara Municipal de Uberlândia? Vem do brilho no olhar, quando enxergamos beleza no futuro que construímos. Da certeza de que somos representados por quem nos entende profundamente. Das vozes que nos dizem com sensibilidade os caminhos a seguir. Vem do seu voto, das suas escolhas, de você. Câmara Municipal de Uberlândia. O poder do povo. Sou a doutora Caroline Dornelles, trabalho com nutrologia e eu posso te ajudar a mudar de vida com saúde e responsabilidade.